1h, 10 minutos agora, a hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Agora o quadro Política de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde. Bom, Arimateia, cenário, digamos, movimentado no que diz respeito a eleições. Aí eu lhe pergunto, eleições que ainda estão por vir? É aquela história que se fala aqui todo dia. A questão do Piauí é bem sui generis. Nem bem terminam a eleição, já falam outra. E a história dessas que você fala de movimentação de eleição, ela se deu realmente sexta-feira. Um deputado com largo trânsito na casa do governador, assim de copa e cozinha, dizia para mim nesse final de semana que o Wellington só agora, olha a história, só agora, com base no que aconteceu sexta-feira, começou a se dar conta das verdadeiras intenções do senador Ciro Nogueira, em se tratando da eleição de Teresina em 2020 e já pensando na de 2022 para governador. De fato, Nájera, o Ciro começou sua campanha para governador em 2022, no dia seguinte à sua eleição para o Senado, consolidada a sua eleição para senador, acreditando que o poderio de sua estrutura política e financeira seja o suficiente para levá-lo ao Karnak, ainda que desafiando o governador Wellington Dias. Veja a história. Quando se fala em poderio de sua estrutura financeira, essa estrutura financeira do senador, é bem se basear nos bilhões que ele trouxe dos governos Dilma e Michel Temer, quando deles era aliado. Hoje, ou pelo menos até agora, não se tem conhecimento de que o Ciro tenha ou terá bom trânsito no governo Bolsonaro, para alavancar esse rio de dinheiro que veio para cá no ano passado. Os bolsomínios, como se diz aí, dizem que não. Dizem que o Ciro, e a própria deputada Joyce, que esteve aqui no portal dizendo isso. Agora, voltando à história das eleições. O Ciro não diz, mas tem emitido sinais de que numa ou outra eleição pode estar com o Wellington e Firmino juntos. Ou apenas com o Firmino, sem o Wellington. Ou com o Wellington, sem o Firmino. Se a Lava Jato não atrapalhar, naturalmente. Isolando, né? Essa história da Lava Jato, ela pode isolá-lo para muito bem longe daqui, tirando-o da disputa. Aí o Ciro não tem como influenciar as coisas em 2020. Em 2025. Nessa última sexta-feira, o Júlio Arcoverde foi colocado no cargo. Daí a preocupação do governador, que mesmo colocando o Júlio numa secretaria sem menor importância, fraquinha como é a Esporte e Lazer, o Ciro mostra sinal de força. E diz, com Firmino ou com o Wellington. Ou, como se disse, com os dois. Pode estar junto, tanto agora em 2020 como em 2022. Bom, o fato é que até lá, a gente vai ter que esperar para saber, né? Até lá. Bom, agora, eu costumo dizer, Arimateia, que eleição é igual um jogo de futebol. Você tem que ficar atento e não contar com a vitória antes do tempo. Como, por exemplo, nessa que passou, muita gente estava derrotando o candidato que se sobressaiu. Esse é o caso do Marcelo Castro, que eu conto já já. Mas olha, ainda é muito cedo, tenho dito, tenho repetido, para imaginar que essas favas contadas, que são favas contadas nessa equação do senador Ciro. Mas há que se atentar para um outro fato. Está correndo por fora, e aí vem quem? O senador Marcelo Castro. Marcelo Castro, tido e havido como antecipadamente derrotado nas eleições, todo mundo via? Nas eleições de 2018, de repente, e aqui eu chamei a atenção naquela semana antes da eleição, com a pesquisa da TASE, que eu dizia assim, Ciro e o Wilson Martins estavam empatados, 29% de pontos de intenção de voto. E, de repente, eu dizia, mas é bom olhar pelo retrovisor que está vindo um candidato lá atrás. E esse candidato era o Marcelo Castro. Eu lembro desse então, retrovisor. A história toda é que o Marcelo ganhou a eleição na semana antes da eleição, antes do pleito.
Como? Só se investigar. Agora, eu quero lembrar essa história. Falam muito do Wellington Dias, que ele está passivo. Mas o Wellington ele elegeu a sua candidata para já escolheu a sua candidata para 2022, Regina Souza. Ele pensa assim, poste por poste, eu vou colocar aquele que eu tenho mais domínio. Então, dentre os três, Marcelo, Ciro e Regina, se é que falo em poste, com todo o respeito que eu estou falando aqui, eu acho que ele vai escolher a Regina. Mas a ideia é só apontar uma candidata ou continuar também apontando alguns setores aqui no Piauí? A história, o Wellington não pensa realmente na eleição de 2022. E se assim fizer, acha que a candidata ideal para a sucessão seria a Regina. É como eu digo, dos três postes ele vai escolher um. Bom, vamos falar de investigação, porque nesse... Você fez uma cara, Arimatea, porque nesse setor, na política, há inclusive várias, não é? Você fala com relação aos laranjas da eleição? Vamos falar disso. Olha, eu recebi da assessoria de imprensa da Procuradoria da República em Teresina sobre uma consulta, que aliás foi feita, eu fiz uma consulta e aí ela me responde aqui, vou até ler, ela me responde sobre uma consulta do repórter João Magalhães, que há investigações de candidaturas femininas com suspeita de fraude com o recurso do famoso fundo partidário. O sempre apetitoso fundão. Aí a assessoria de imprensa, Nádia, me manda o seguinte, a partir da autuação da denúncia de número, aí diz lá um número, 2000, não sei o quê, bem como da solicitação de informações feita pelo jornalista João Magalhães, referente, aí ela diz quais são as candidaturas que estão na chamada NF, Notícia de Fato. Olha as candidaturas. Soraya Coelho, Raimunda Marques, Izete Rodrigues, Tamires Vasconcelos, Maria de Fátima, Luiz Holanda, Maria Bernadette e Érica Oliveira. E então, a partir dessa denúncia de fato, foi instaurada em 8 de fevereiro uma notícia de fato, outra, para investigar candidaturas femininas contra as quais se levanta suspeita de fraude, em especial a mencionada pelo citado repórter. Aí o repórter lá citou essas candidaturas. Aí ela diz também, por outro lado, a partir de denúncias anônimas, foram instauradas 2 notícias de fato para investigar especificamente suspeita de fraude na candidatura de Tamires Vasconcelos. Eu não sei qual é o partido da Tamires. Sendo uma delas, nesta unidade, quer dizer, sendo uma delas investigada pela Procuradoria da República no Piauí, em 19/12, essa notícia de fato foi feita, e a outra na Procuradoria Regional da República, na primeira região, em Brasília. Ela diz, tendo esta última sido após o declínio de atribuições por parte do titular do 4º ofício da Procuradoria da República, da primeira região, encaminhada à Procuradoria da República no Piauí e redistribuída a esta Procuradoria da República, isso é o termo de lá que eu estou lendo, na data de 24 de janeiro de 2019, para apensamento e tramitação conjunto com aquela primeira. E ela conclui dizendo, a assessoria de imprensa do Ministério Público Federal, todos esses procedimentos correlatos encontram-se atualmente conclusos no gabinete do Procurador Regional Eleitoral, o Patrício Noé, e estão sendo analisados em conjunto para a coordenação das diligências e encaminhamentos cabíveis, os quais serão oportunamente divulgados no site institucional da Procuradoria da República do Piauí. Portanto, os candidatos laranja, os ditos laranja, aquele cujas contas bancárias caiu muito dinheiro e esse dinheiro se evaporou para outras contas, eles pegam em légua, porque essa situação é muito séria. Eu tenho conhecimento de que estão sendo investigados candidatos em 13 estados e o Piauí foi contemplado. Bom, tem decisão judiciária a favor dos fazendários? Ah, sim. Olha, eu recebi uma informação, acho que dias ou algum mês atrás, um servidor fazendário, se não me engano, Joseni, ele
me encaminhou e pediu que a gente cobrasse junto à Justiça agilidade na história dos precatórios. E olha aí a boa notícia para os fazendários. Por decisão do desembargador Brandão de Carvalho, os técnicos de letra A a C, esses técnicos da Secretaria de Fazenda, já foram incluídos na fila dos pagamentos dos precatórios do Tribunal de Justiça. A liberação, portanto, será por ordem alfabética em lotes de 100. Ou seja, até que finalize todos os técnicos, até que finalize o recebimento por todos os técnicos. Está aí, então, a informação que me passa o Josenir, certamente agradecendo pelo que foi feito, pelo apelo que foi feito ao Tribunal de Justiça. Por hoje é só, Arimateia. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde para você. Um abraço. No próximo bloco, no Campeonato Piauiense, River, Parnaíba e Piauí fecham a 7ª rodada com vitória.